Galera, estamos de volta, aula 2 hoje. Vamos aprender hoje sobre triângulos, tá? A gente vai ver as classificações com relação aos lados e aos ângulos desses triângulos, tá bem? Lembrando que isso é continuidade ainda da parte de geometria plana. Na aula 1 a gente viu polígonos e a gente viu que o triângulo é um tipo de polígono, tá bem? Então, dando prosseguimento, eu trouxe aqui a imagem de um triângulo, tá? Então, todo polígono de 3 lados é denominado triângulo. Então, eu trouxe aqui o triângulo denominado ABC, devido aos seus pontos aqui, né? Os seus vértices e segmentos que é gerado, AB, BC e AC, tá? Então, como a gente viu na aula passada, esses são os lados, ó. Esse segmento é o segmento AB, que está aqui em amarelo. Esse que eu vou marcar aqui em verde é o segmento AC, tá? Segmento AC. E esse que eu estou marcando aqui de vermelho é o segmento que a gente vai chamar de BC. Tá? São os 3 segmentos que temos no triângulo, tá? A gente ainda viu na aula passada os vértices. Então a gente tem aqui ó, o vértice A, que é o encontro, é o ponto que determina o encontro dessas retas. Temos aqui o vértice B, né, que é esse ponto, e temos aqui o vértice C, tá? E no encontro de cada vértice desse e de cada segmento de reta desse, a gente possui, eu vou marcar aqui de azul, os ângulos. Então temos aqui o ângulo A, que a gente viu na aula passada, que era um ângulo de 90 graus. Temos aqui o ângulo B, vou marcar aqui de azul, e temos aqui o ângulo C, tá? Então, essas são as partes do triângulo, tá bem? Então, eu trouxe aqui, ó, algumas de maneira mais dinâmica, né? Como é que a gente pode denominar? Então, temos aqui, ó, essas extremidades, que eu coloquei aqui de vértice, né? São essas extremidades que a gente viu. O lado aqui, ó, o nome desse lado aqui é BC, tá? Devido ao segmento de reta. E temos aqui, ó, eu marquei aqui pontilhado, o ângulo, tá? Então, não esqueçam, vértice é o encontro desses segmentos. Os lados são os segmentos e os ângulos essa parte pontilhada aqui, que é exatamente essa abertura desses segmentos que estão indo de encontro aos vértices, tá? Então, ó, observe que no triângulo não é possível traçar diagonais, pois não há vértices não consecutivos. Então, eu trouxe aqui esse triângulo ABC e aqui, ó, eu fui traçar essa diagonal. E quando eu tracei, o que foi que eu achei aqui? O que eu achei aqui foi a altura do triângulo, tá? Então eu não consigo, em um triângulo, traçar diagonais, porque o que seria a diagonal? A diagonal é eu sair de um vértice, vamos supor, eu estou aqui nesse vértice C, estou marcando aqui de preto. Então o que é diagonal? É eu sair desse vértice e em linha reta, traçar um segmento de reta até o outro vértice. Então quando eu saio aqui de C e vou até B, o que é que acontece? O que era para ser diagonal acabou se tornando o lado do triângulo, que é BC. Então é por isso que o triângulo ele não possui diagonal, tá? Porque quando eu traçar aqui, a diagonal que era para existir acaba se tornando o lado do triângulo. Tanto aqui no BC como aqui ó, em AC. Ó. Vou pegar aqui de vermelho, vou sair aqui do ponto A e vou traçar um segmento de reta até C. Ó. Então, o que era para ser diagonal também aqui acabou se tornando o lado do triângulo. E aqui embaixo também não é diferente. Eu vou traçar aqui, eu vou sair do ponto B e vou até o ponto A. Quando eu traçar aqui, ó, o que era para ser diagonal acabou se tornando o lado. Então é por isso que o triângulo ele não possui, não é possível traçar diagonais dele porque as diagonais são os próprios lados do triângulo, tá? E essa reta tracejada aqui, ó, de C, é a altura, tá? Vou marcar aqui de amarelo de novo. Essa parte tracejada aqui, ó, esse amarelo não está aparecendo legal. Deixa eu pegar esse roxo. Essa parte aqui, ó, que eu estou rabiscando aqui agora, é a altura do triângulo, tá? Isso aqui é a altura do triângulo, não é diagonal do triângulo, tá? Então, dando prosseguimento, ó, eu trouxe aqui esse triângulo
Esse movimento que a setinha fez foi para mostrar a vocês que esse triângulo ele possui lados iguais. Ou seja, esse lado AC, aqui embaixo está dizendo isso, né? O lado aqui, ó, AB, que é esse daqui, ó, ele tem o mesmo tamanho que BC, vou marcar aqui de amarelo, e ele possui o mesmo tamanho que CA, que é esse que eu vou marcar aqui de verde, tá? Isso serve para os demais triângulos. Já esse triângulo aqui, ó, ele possui só dois lados iguais, que ele chamou aqui de PQ, que é esse daqui, ó, e o RP, que é esse, tá? Então esses dois lados são iguais, que eu estou marcando aqui de verde, e esse outro aqui de baixo é o que é diferente. Então esse triângulo possui dois lados iguais e um diferente. Esse daqui possui todos os lados iguais. E esse outro aqui possui todos os lados diferentes. E a gente vai ver em seguida como é que se chama cada um desses triângulos, tá? Então, esse primeiro aqui, todos os lados iguais. Esse segundo aqui, dois lados iguais e um diferente, tá? E esse aqui, os três lados são diferentes, tá? Seguindo. Então, como é que é chamado o triângulo que possui todos os lados iguais? Ele é chamado, tá aqui de vermelho, ó, eu marquei aqui de vermelho o nome, ó, triângulo equilátero, tá? Então, se o triângulo possui todos os lados iguais, ele vai ser chamado de triângulo equilátero. Dando prosseguimento, se o triângulo possui apenas dois lados iguais, a gente vai chamar ele de triângulo isósceles, tá? Então, todo triângulo que possui dois lados iguais, a gente vai chamar ele de isósceles. Os lados iguais aqui, ó, é esse lado aqui PQ ou QP, tá? E esse outro lado aqui PR ou RP, tá? A ordem alfabética não vai interferir no raciocínio. E aqui embaixo é o único lado que é diferente dos demais, tá? Então esse aqui é chamado de ângulo isósceles, tá? Triângulo isósceles. Então a setinha aí para mostrar, conjecturar aqui que os lados são iguais. Então, por último, agora, com relação aos lados, temos o triângulo escaleno. Ele possui todos os lados diferentes. Então, quando o triângulo possui todos os lados iguais, é chamado de equilátero. Quando ele possui dois lados iguais, é chamado de isósceles. E quando ele possui os três lados diferentes, a gente vai chamar ele de triângulo escaleno, tá? Então, essas são as classificações do triângulo com relação aos lados. Aí agora a gente vai sair da classificação com relação aos lados e a gente vai para a classificação com relação aos ângulos, tá? Então, dando em um triângulo retângulo, né? Ele possui um ângulo reto, tá? Ele possui um ângulo reto e o maior lado do triângulo a gente vai chamar de hipotenusa, que é isso que eu estou apontando com a setinha aí, ó. Então, o maior lado do triângulo é chamado de hipotenusa, tá? E os demais lados do triângulo a gente chama de cateto, que é esses que estão piscando aqui na tela, tá? Estão aqui em realce aqui na tela. Então, o maior lado do triângulo é chamado de hipotenusa e os demais lados é chamado de cateto. O triângulo chamado de retângulo é um triângulo que possui apenas um ângulo reto, tá? Então, dando esse prosseguimento, a gente chega ao triângulo obtusângulo. O triângulo obtusângulo, ele possui um ângulo maior que 90 graus. Então, o triângulo retângulo, ele possui um ângulo igual a 90, e no obtusângulo, ele possui um ângulo maior que 90 graus, tá? Que é esse ângulo aqui que eu estou marcando aqui de azul, tá? Então, para o ângulo maior que 90 graus, a gente chama de obtusângulo. Para o ângulo menor que 90 graus, a gente vai chamar de acutângulo. Ou seja, que os ângulos, ó, todos eles medem menos que 90 graus, tá? Não pode medir 90 graus, porque se medir 90 graus, esse triângulo vai ser chamado de retângulo. Então, a gente viu o triângulo retângulo, que ele possui um ângulo igual a 90 graus. A gente está vendo agora o triângulo acutângulo, que os ângulos são menores que 90 graus.
E a gente também viu o obtusângulo, a qual possui todos um ângulo maior que 90 graus.